Nós temos os nossos costumes que muitas vezes, até nesses últimos tempos, pelo fato de nós termos já meio se afastado desse território brasileiro, pela vinda dos portugueses, para dizer para vocês que eu aqui como cacique aqui do Fundor, município de Passo Fundo, estamos aqui já praticamente há 16 anos, reforçando hoje a nossa cultura em dizer que nós temos o resgate das demais que tínhamos esquecido, para dizer que o país brasileiro, no meio delas, tem tantos indígenas que seriam os interesses do resgate também das suas próprias terras. Com certeza, naquilo que quando o governo nós dá o passo para que nós possamos chegar no ponto que queremos o resgate de todas as coisas que havíamos perdido, que eu creio que não só eu aqui, como os demais caciques de todo o território brasileiro, estão eles em prol do resgate das suas culturas e também nós temos uma cultura diferenciada. Então hoje ainda há reservas indígenas que ainda possuem essas normas, que ainda eles preservam essas culturas lá do passado. Que quem sabe alguém vai ver esse vídeo, vai analisar. Eu estou fazendo isso para todos os caciques do território brasileiros, ainda dizendo que somos os primeiros habitantes aqui do Brasil. Não tirando o direito de alguém, mas sim adquirindo os nossos também direitos que possuímos nesse país brasileiro. Povos originários e também o povo brasileiro. Mas também não estamos aqui para dizer que agora, como havíamos nós sendo os primeiros habitantes e que queremos que seremos só nós. Aqui nós sabemos que está entre meio de nós o povo português, mas que eles saibam que nós queremos apenas os nossos cantos para nós cuidar dos nossos filhos, criar os nossos filhos e criar os nossos netos, que isso é um direito que nós possuímos, então nós queremos os nossos direitos. Dentro da lei do país brasileiro, nós temos uma lei diferenciada, e que essa lei diferenciada nós dá o direito. Ensinar os filhos da gente desde pequeno a falar na idioma, português e a idioma, né? Desde pequeno a gente ensina eles também a fazer artesanato, para que eles possam aprender como eu aprendi desde pequena, né? Mamãe ensinava nós a fazer artesanato, então agora eu ensino para os meus filhos também, né? Principalmente as meninas. Mamãe falava, né, que a gente tinha que aprender o que os velhos ensinavam a gente. Os remédios do mato e tantas coisas, né, para ganhar filho. Uma vez a gente não ia nos médicos, a gente fazia o remédio em casa e tomava aquele chá lá. Aquela vez lá a mamãe ia no mato e já trazia os remédios, já cozinhava, já fazia o parto. A comida também é diferente agora, né? Comida, as plantas, que hoje em dia eles, se não tem veneno para passar na lavoura, eles não colhem nada, né? Então, e hoje o que eu planto sem passar o veneno. Eu estava olhando esse cipó aqui, ó, esse aqui, ó. Esse aqui, ó, se tu ir no mato, às vezes tu pega uma picada de cobra, aquilo ali tu pega e amarra no pé. Amarra no pé que o veneno não sobe para cima. Isso aí mesmo curava, porque daí a dor, ela só ficava ali. Daí ali elas passavam o remédio, lavavam com esse cipó aí e já não precisavam nem ir no médico. E aquelas vezes lá não existia médico também, né? Existia mais curandor, bezendeira, né? Para benzer isso e aquilo, mas hoje os mais velhos, né? Que os antigos ensinavam para os mais velhos, mas a gente sempre tem aquele costume de usar sempre a medicina da terra, né? Que é a folha e as comidas típicas que eles falam, né?
o bolo que a gente faz com farinha de milho. Abre o boraio ali, bota na cinza ali e já assa. Então isso aí é uma coisa muito importante. É a canjica, é o piché, né? Que vem tudo milho, né? A gente fazia aquilo e daí tem o pinhão que a gente socava no pilão. Mais é pesca e a caça. Bem, em primeiro lugar, quando se fala em caigangue, nós estamos falando de um povo que faz parte de uma grande família que é chamada os Gês, né? Portanto, os caigangues, xoklengues e outras etnias compõem esse mosaico de povos Gês que são meridionais, né? Quando nós falamos também de caigangue, nós estamos falando num povo cujos ancestrais têm um tempo de 12 mil anos no Rio Grande do Sul. Isso são 6 vezes o tempo da cristandade. Qual a importância dos caigangues? Eles compõem uma presença humana que contribui não só para a cultura do Brasil meridional, mas contribui fundamentalmente na formação da primeira etnia misturada entre povos indígenas e africanos e europeus, né? É justamente do contato do caigangue e também do Guarani, de certa forma, mas mais o caigangue nessa região, com tupis, com portugueses, com franceses, com espanhóis, etc., que vai surgir a miscigenação já no século XVI e vai se caracterizar como um povo mestiço no século XVII, que é uma referência na formação do rio-grandense, que é o caboclo. O caboclo ele surge, né, principalmente do ventre das mulheres G. caigangue, né, com diversos outros povos, né? Então, do ponto de vista da história e da antropologia, os caigangues são parte da formação dos primeiros rio-grandenses. São eles os primeiros rio-grandenses, né? Porque, além de ser um povo nativo, é o povo que entrou, digamos, com o útero, né, feminino na formação desse tipo, né, desse gentílico que é o caboclo. O importante quando se fala em caigangue, Gês, é perceber o território. Eles são povos, são etnias do Planalto americano, ou seja, uma região sertaneja de centro, terras altas, que vai mais ou menos da região de Santa Maria até o sul do Mato Grosso. É justamente nesse território que se desenvolveram de forma espontânea os ervais nativos. Além deles terem essas características de serem indivíduos das terras altas e úmidas da floresta subtropical, da araucária e da erva mate. Na verdade, esses ervais estavam em territórios hegemonicamente caigangue G, né, e na nossa região caigangue. Desde que o europeu chegou na América, os povos indígenas estão em permanente ataque e perigo, né? Muitos foram extintos e esse desejo de extinção continua. E esse processo continua principalmente numa região de colonização de pioneiros, né? Os pioneiros eram miseráveis na Europa, né? Uma das formas deles saírem da Europa, não era só uma questão de evoluir economicamente na América, né? Os discursos de convencimento implicavam em dizer para essas pessoas
que eram cristãs, que elas faziam parte de um processo de trazer a civilização para bárbaros, né? Então essas pessoas, né, muitas ignorantes e continuam ignorantes até hoje, independente de diploma, de serem ricos, terem patrimônios, etc., elas ainda continuam achando que são superiores aos povos indígenas, né? Então quando eles vêm, né, os seus avós, seus bisavós, ou eles convivendo com populações indígenas, eles ainda acham que são os civilizadores contra os bárbaros, né? E sempre, por isso sempre considero mais ou menos os indígenas como parte da natureza, né? Que pode ser extirpada quando eles quiserem, né? Não são imagem semelhante e semelhança de um cristão, né? Não reconhecendo seus direitos, não reconhecendo a sua terra e tomando todas as medidas políticas que podem, né, para levar à extinção deles. Como toda sociedade, os caigangues também têm os seus mitos de origem, né? A sociedade ocidental, como nós sabemos, ela traz um de seus mitos, a Bíblia, Adão e Eva. Então, os caigangues também têm o seu Adão e Eva, né? E a origem de tudo isso começou com a ação, então, de Kaikonton, que seria o grande espírito do céu, ou o grande guardião do universo, que eu traduzo dessa maneira, e os outros que seriam mais da terra, né, que é Goiton, espírito da água, Nenton, espírito da floresta, Ngaton, espírito da terra, né? São esses espíritos que agiram e então colocaram um casal aqui também na terra, que seria o Camé, né, e o Kairu, né? Que é a marca comprida, pintura de marca comprida no corpo. O grupo usava isso, que seria dessa família, desse clã. E os Kairu clã, o Kairu, como a gente fala ultimamente, é de marca redonda, né? A marca fechada da pintura usada no corpo. E a Kairu feminina, então, como ficou muito triste também, reclamando, né, do castigo do companheiro, ela mais tarde foi transformada na lua, né? E como da briga, ela estava com o olho machucado, então por isso que a lua tem o brilho mais fraco que o sol, né? Então o castigo delas, que Kaikonton repassou para eles, seria a de que ela estaria sempre atrás, né, para sempre, eternamente atrás do amor da vida dela, que é o que acontece com o sol e a lua, né? Dificilmente se encontram. Temos o segundo mito de origem, que diz que eles tiveram que se refugiar no Kringinbé, que é a grande casa das estrelas, como eu traduzo, mas é a Serra, né? Porque houve uma grande inundação. Isso eu relaciono com a última glaciação, 10, 12 mil anos atrás. Só que agora eles encontram a propriedade privada toda ocupada, né? A região toda ocupada, e há um processo de luta muito grande pela demarcação de terra que a gente acompanha até os últimos dias, né? É a principal luta dos caigangues, é essa política pública que nós gostaríamos que acontecesse, que é a questão da demarcação. A luta por uma educação diferenciada, específica, de qualidade, né? A busca da formação dos próprios caigangues, né? Incluindo escolas de ensino fundamental e ensino médio dentro das aldeias, a questão das construções das escolas dentro das terras indígenas, para que essas escolas sejam ampliadas para o ensino médio, né? Uma que já está na ponta da agulha por sair aí é a criação da Universidade Nacional Indígena, e a questão dos institutos, que nós gostaríamos que avançasse, os institutos de formação técnica, pelo menos
um por cada estado, a lei que os deputados aprovaram ali a favor do marco temporal, e que isso dificulta muito a questão da demarcação, sendo que o Supremo também tem uma decisão de 9-2, né, declarando inconstitucional o marco temporal, né? Qual decisão que está valendo para nós? Nós gostaríamos muito que fosse essa do Supremo, para que as nossas lutas, né, o governo consiga fazer os estudos necessários para que o desejo dessas lideranças por demarcação, homologação de terras aconteçam de maneira mais rápida.